Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quarta-feira e é claro, já cheio de informações importantíssimas sobre o nosso gigante da colina. Principalmente porque na parte da noite de ontem, terça-feira, uma informação surgiu e preocupou grande parte da torcida vascaína. Pois foi-se confirmado que o Vasco, através de sua diretoria, estaria tendo conversas com o atual técnico do Cuiabá, Antônio Oliveira. E aí, a partir disso, ficou o grande questionamento. Calma aí, o Vojvoda não era a prioridade? O Vojvoda não era o plano A? O que o Vasco estaria fazendo, conversando com o técnico hoje do Cuiabá, que não tem, de fato, nenhum grande trabalho ainda em sua carreira? A gente vai explicar sobre essa situação, porque com toda certeza preocupa. O Vojvoda é um técnico, de certa forma, muito renomado, um técnico que fez história no Fortaleza e o Antônio Oliveira ainda não tem esse renome todo no nosso futebol. Só para te adiantar, eu lhe aviso, para tudo na vida deve-se ter um plano B. Mas antes disso, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Ontem tínhamos aí a meta de chegar aos 75 mil inscritos. Não conseguimos chegar, mas tenho certeza que nesta quarta-feira chegaremos. Estamos atualmente com 74.600, ou seja, a meta é hoje a gente conseguir mais 400 inscritos aqui no nosso canal. Então, se você está aqui e ainda não é inscrito, já te peço, por favor, eu, Lucas, te peço para se inscrever no nosso canal para ajudar o nosso crescimento. Lucas, o que eu faço? Tá vendo esse botãozinho aqui embaixo que está escrito inscrever-se? Então, basta você apertar nele, não paga nada, não custa dinheiro, não tem nenhum trabalho, é apenas se inscrever. E também compartilhe nosso canal para os seus amigos, porque vai ajudar no nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, onde está o botãozinho aí com a setinha para cima, o dedinho para cima, é o like, você vai ajudar aí na divulgação do nosso conteúdo dentro daqui do YouTube e também ative o seu sino de notificação ao lado da palavrinha inscrever-se e também deixe o seu comentário, se você concorda aí com essas conversas que o Vasco da Gama teve e está tendo com o técnico do Cuiabá, Antônio Oliveira. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E eu quero começar este Acorda Vascão falando sobre aquilo que o torcedor vascaíno quer saber, falando sobre aquilo que hoje é o mais importante para 2023. Pois é como eu venho falando para quem acompanha os meus conteúdos. O Vasco precisa montar um elenco, mas principalmente precisa de um técnico, precisa de um comandante, tanto para iniciar a reformulação, quanto para ter o aval das contratações que serão feitas, quanto também para ser um nome consolidado na beirada de campo e taticamente ajustar o elenco cruzmaltino. Não adianta nada o Vasco montar um elenco estrelado e não ter alguém à beirada de campo com competência para guiar os atletas, comandar os jogadores, visto o que vem acontecendo no futebol brasileiro nesses últimos anos. Com todo respeito, mas o nosso rival Flamengo, no início desse ano de 2022, tinha um português que era o Paulo Souza, que não conseguiu fazer nada com o elenco. Quando chegou o Dorival, as coisas mudaram por lá, pois não adianta, hoje no futebol moderno, você ter um elenco bom, mas na beirada de campo, alguém sem muita competência para o cargo. E não apenas no Flamengo, como no Atlético Mineiro, o Cuca não fez um bom trabalho, também no início do ano, Mohamed, que chegou aí, um técnico de fora, turco, também não realizou um bom trabalho, ou seja, é necessário ter alguém competente na beirada de campo. Então a grande prioridade do Vasco nessa janela de transferências é trazer o treinador. Hoje, inclusive, eu que estou acompanhando as informações do Vasco, passo a vocês. O Vasco tem duas metas, duas prioridades nessa janela e são as primeiras de três. Numa lista, no top 3, duas, com toda certeza, são as prioridades dessa atual diretoria. Trazer um técnico, que é o Vojvoda, a gente vai falar sobre, e trazer o Pedro Raul, que também iremos falar sobre nesse vídeo, está com negociações muito avançadas. E sobre o Vojvoda, ontem, o João Guilherme, um jornalista muito renomado no nosso futebol, da ESPN, confirmou que o Vasco conversou com o Vojvoda, confirmou que o Vasco fez uma proposta para o Vojvoda e confirmou que a proposta agradou muito o técnico argentino. O Vojvoda gostou muito do projeto apresentado pelo Vasco, gostou muito do plano de carreira que o Vasco quer construir para o Juan
Pablo Vojvoda. No caso, essa possibilidade de assumir o Vasco, que é um gigante do futebol brasileiro, um clube com milhões de torcedores ao redor do nosso Brasil, um clube campeão de Libertadores, um clube tetracampeão brasileiro, um clube muito campeão. E o Vojvoda tem a oportunidade de assumir esse gigante com investimentos, com grana, com realmente milhões para contratar. Uma projeção a médio e longo prazo para sua carreira, pode ser um trabalho essencial para o futuro do Juan Pablo Vojvoda, e esses pontos foram aqueles que animaram. E mesmo diante de propostas de Corinthians, no caso para disputar uma Libertadores no ano que vem, proposta de renovação do Fortaleza, proposta do Atlético Mineiro, a proposta realizada pelo Vasco agradou muito o treinador, que pediu ao Fortaleza nessa última segunda-feira de 7 a 10 dias para definir o seu futuro. Inclusive o próprio Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza, confirmou ao Jorge Nicola nesta terça-feira à noite que, de fato, o próprio Vojvoda pedia um tempo para definir o futuro da sua carreira, e o Marcelo Paz deixou bem claro, é uma concorrência pesadíssima pela contratação do Vojvoda para 2023 de vários clubes do futebol brasileiro. Mas mesmo diante disso, o Vojvoda sai na frente. Porém, a gente termina dessa maneira a parte sobre o Vojvoda. O presidente do Fortaleza afirmou, é uma concorrência pesada. E para tudo na vida, gente, deve-se ter um plano B. E o Vasco já conversou, pois dentre vários nomes, não é apenas esse que a gente vai trazer agora, que é o Antônio Oliveira. São vários nomes que hoje o Vasco conversa para ter ali um plano B, uma situação de emergência. Contratar em caso de uma negativa do Juan Pablo Vojvoda, já que o interesse por ele são de vários clubes. E dentre nomes, como acredito sim que seja, já foram noticiados, Eduardo Cudê, Odair Hellmann e vários outros, o Antônio Oliveira também está nessa lista de plano B, uma segunda lista caso o Vojvoda dê a negativa. E aí fica a grande pergunta, por que ele foi procurado? Porque hoje o Paulo Brax e a diretoria do Vasco trabalha com outras alternativas e entende que precisa trabalhar com elas em caso de uma negativa do Juan Pablo Vojvoda, que é a prioridade para 2023. Houve uma conversa, houve uma reunião, houve uma entrevista com o Antônio Oliveira para saber mais a fundo quem é esse treinador, e também houve a mesma situação que aconteceu com o Antônio Oliveira com vários outros técnicos do futebol brasileiro e internacional. Inclusive por isso, hoje o Cuiabá, que é o clube que o Antônio Oliveira tem contrato, não o considera ainda fora do clube, porque sabe que não foi uma procura oficial, foi apenas para conversar, para saber qual seria a situação do Antônio Oliveira. Ele que está nesse momento em Portugal com a família, curtindo as suas férias. Sobre trabalho, o Antônio Oliveira é um técnico jovem, de uma nova geração, uma nova safra de técnicos portugueses. Em 2018, aí ele finalizou o seu período de auxiliar, ele desde 2012 era auxiliar e foi até 2018, onde em 2020, iniciou no Sub-23 do Santos, sendo técnico. Em 2020 também permaneceu sendo auxiliar técnico do Profissional do Santos. Em 2020, ainda no mesmo ano, foi o auxiliar técnico do Atlético Paranaense e ganhou uma oportunidade no ano de 2021, sendo técnico do futebol profissional do clube paranaense. Foram 34 partidas e 17 vitórias. Um número bom, um aproveitamento superior a 50%. Conseguiu ter o melhor início de campeonato brasileiro com a camisa do Atlético Paranaense. Levou o Atlético Paranaense às semifinais da Copa Sul-Americana. Mas inclusive ele deixa bem claro que, com muita tristeza, acabou sendo demitido com 58% de aproveitamento, sem ele mesmo entender a situação. E com isso acabou se transferindo ao Benfica, treinou o Benfica B durante 18 partidas e recebeu a oportunidade de vestir mas ser o comandante do Cuiabá nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Foram 28 partidas, 7 vitórias, com o objetivo alcançado que era livrar o Cuiabá do rebaixamento à Série B. Ou seja, não são grandes trabalhos, mas são trabalhos consistentes, trabalham que não deixam o Antônio Oliveira como um dos principais técnicos do futebol brasileiro, mas deixa ele numa prateleira confortável o suficiente para dar a oportunidade do Vasco chegar, perguntar sobre ele e ele ter essa, entre aspas, moral para ser o plano B do Gigante da Colina para 2023. Era um trabalho muito elogiado, volto a repetir, realizado dele à frente do Atlético Paranaense, mas houve essa demissão que o deixou bastante chateado. O Vasco chegou inclusive a procurá-lo, lá no ano passado. As negociações não andaram, mas hoje a situação é exatamente essa. O Vojvoda é o plano A e dentre várias alternativas para plano B, o Antônio Oliveira está dentre elas. Lucas, você acha um bom nome? Acho. Um trabalho que realmente não foi ruim no Cuiabá, um trabalho que não foi ruim mesmo com a demissão
dentro do Atlético Paranaense, um trabalho bom no Benfica B, é o Benfica B, mas é um clube do futebol europeu, porém tem uma aspas grande. Nunca houve um trabalho consolidado, nunca houve um trabalho vencedor, um trabalho de títulos e é um treinador novo. Hoje o Vasco precisa de um técnico com moral para estar na beirada de campo e segurar a pressão que será, com toda certeza, na próxima temporada. O técnico que ficar no ano que vem terá que ser um técnico que aguente essa pressão que o Vasco estará sofrendo pelo torcedor vascaíno. O torcedor quer ver vitória, o torcedor está ansiando por títulos, o torcedor está ansiando sim por grandes partidas em 2023 e caso isso não aconteça, a pressão estará acontecendo. A gente tem que usar o racional, mas é muito difícil nós como torcedores utilizarmos o racional quando se trata de Vasco da Gama. Então por isso a pressão estará acontecendo e se não for um técnico, como é, na minha opinião, Antônio Oliveira, que tem aí esse... não é uma responsabilidade, né? Mas que tem uma sustentação para segurar a pressão, vai ficar muito difícil. E acredito que o Vojvoda, por ser um argentino, por ser um técnico que já trabalhou no Defensa e Justiça, por ser um técnico do Fortaleza que já mostrou que tem bastante qualidade, acredito que essa pressão o mesmo irá conseguir segurar, diferente do caso do Antônio Oliveira. Mas enfim, não é uma prioridade, é um plano B e acredito que é uma boa opção para o Vasco trabalhar sendo a segunda opção. Mas jamais poderia ser a primeira, a prioridade para o cargo de técnico, um projeto tão vitorioso que o Vasco visa para a próxima temporada. Não para a próxima, mas a partir da próxima temporada. E outro nome aí que também interessa, como a gente trouxe para vocês, está nesta lista de prioridade para 2023, Pedro Raul. E se tratando de Pedro Raul, só temos boas notícias, pois ontem uma pessoa dentro do próprio Goiás confirmou: Pedro Raul será jogador do Vasco na próxima temporada, já está tudo encaminhado entre o Vasco e o atleta. Alguns clubes do futebol brasileiro queriam a contratação do Pedro Raul, o Cruzeiro, por exemplo, era um deles, mas nenhum quis como o Vasco tanto jogador e deixou bem claro que a Cachoeira Reysol, clube que detém os direitos econômicos do atleta, queria pagar o valor necessário para conseguir a contratação. O valor hoje é de 18 milhões de reais e o Vasco está disposto e vai colocar na mesa para conseguir a compra do atleta. Torcedor vascaíno. O Vasco hoje é um clube que compra. E o Vasco está comprando o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, o jogador que conseguiu tirar o Goiás do rebaixamento. Não é qualquer coisa. Não pense você que o Pedro Raul é qualquer jogador, porque não é. É muito diferente. E não é pouco não, rapaziada. É muito diferente esse atacante que o Vasco contratou. Se você gostava do Germancano, se você acha que o Germancano é craque, porque vocês não viram ainda o Pedro Raul jogar. 1,92 m, 26 anos, em 56 partidas, foram 26 gols e 2 assistências. É craque, é jogador diferente, é jogador de outra prateleira e será um dos pilares dessa próxima temporada da reconstrução que estará acontecendo no nosso gigante da Corinthians. Inclusive o setorista aí, Joel Silva, e uma apuração em conjunto com o Sérgio Santana, deixou bem claro que ainda nesta semana, muito provavelmente, ou na próxima, quando o Paulo Brax retornar da Europa, os representantes do atacante Pedro Raul, Juliano Bertolucci e também Márcio Bittencourt estarão se reunindo com o Paulo Brax para finalizar a contratação. O Vasco terá o Pedro Raul como seu centroavante para 2023. O nível mudou, o Vasco vai brigar pelo protagonismo, o Vasco estará vivendo a partir de 2023 uma nova era. Queira ou não queira, essa é hoje a realidade do nosso gigante da Corinthians. Inclusive sobre isso o Vasco vai buscar novos atletas no mercado. E 2 nomes foram especulados nestas últimas horas e a gente tem informações para trazer a vocês. O primeiro, o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba era um nome que interessava, um nome que foi procurado pelo Vasco, mas ontem foi confirmado. O Juninho Capixaba não renovou com o Fortaleza e será um atleta do RB Bragantino para o ano de 2023. Essa foi uma informação, que a gente teve, ainda não houve assinatura, mas já há existente um acordo verbal e a assinatura deve acontecer no próximo final de semana. E outro atleta que também teve seu nome ligado e se posicionou, inclusive ontem, foi o Pedro Henrique, zagueiro e capitão do Atlético Paranaense, quando o Thiago Heleno, inclusive, não estava. O Pedro Henrique era o líder, né, do elenco de Paraná, e ontem, numa premiação que aconteceu do Campeonato Brasileiro, ele falou do interesse de outras equipes e afirmou que vai, se chegar propostas, sentar com o seu empresário para analisar o melhor projeto para a sua carreira. Vasco aparece como uma das interessadas, então dê uma olhada aí nas palavras do Pedro Henrique, que para aqueles torcedores que acham que ele seria um bom reforço, deixa bem claro que de fato estaria aberto sim
a negociar para 2023. Pedro, mais uma grande temporada sua e é normal que quando um jogador se destaca, acontece interesse de outros locais. Já chegou alguma coisa nova para você, alguma proposta visando 2023? Cara, muito feliz com a minha temporada, com os meus números, venho crescendo a cada ano. Não chegou nada ainda, conversei com o meu empresário, tenho que conversar diariamente, ainda não chegou, mas se chegar temos que sentar, analisar, mas também tem um grande dever que é o Atlético cumprir meu contrato até final de 2024. Meu desejo por enquanto é permanecer no clube, porque foi um clube que me abriu as portas e me deu sequência para que eu pudesse chegar nesses números que eu cheguei na minha temporada. E aí, torcedor vascaíno, Pedro Henrique seria um bom reforço? O Pedro Raul é um bom reforço? E é claro, o Vojvoda realmente é o grande nome para ser o técnico em 2023? Deixe a sua opinião aí nos comentários, a gente fica por aqui. Este foi Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda desta quarta-feira e já com muitas movimentações. A meio-dia retornaremos com Fala Gigante e às 7 horas da noite com o Boa Noite Gigante, cheio de informações para você, torcedor vascaíno. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.